Hello everyone! Olá pessoal! Mais uma aula para vocês, rápida e prática para quem trabalha em hotel, em restaurantes ou hotel, ok? Igual o hotel que eu trabalho, aqui em Salvador, um grande hotel, o pessoal que fica nos restaurantes para as piscinas, ok? Vamos lá. Uma dica rápida, cerveja. Pessoal, meu microfone é novo, é bom, mas ele só está funcionando se falar bem perto, então estou fazendo um teste com ele aqui para ver se vai dar certo, se a voz vai ficar boa. Pessoal, cerveja, beer. Teacher Monteiro, professor Monteiro, desenvolvi uma técnica e vou usar ela sempre para vocês, uma técnica chave para memorizar e gravar a fala das palavras corretamente como o americano faz. Olha só, beer. Toda vez que estiver dentro de uma chave, abre chave, fecha a chave, é a forma de pronunciar ela que os americanos pronunciam. E de forma que nós brasileiros podemos entender e falar corretamente, ok? Cerveja, beer. Se escreve assim em inglês, beer. B-E-E-R, B-E-E-R, beer. E como se pronuncia? Técnica-chave, beer, beer, beer. Veja que tem duas vogais, vogais letra E, beer, beer, ok? É porque tu espichou a letra E, ok? Se fosse só um E, seria beer, beer, ok? Mas o correto é beer, beer, beer. Então eu coloquei um E a mais para te escutar a tua própria pronúncia, ok? Para te entender que beer, 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 ok? Certo, correto. Vamos lá. Qual o preço? Eu estou fazendo a pergunta em português, ok? Mas já vou colocar depois aqui em inglês. Veja bem, ó. Qual o preço? A pessoa vai vir para te perguntar. Qual o preço? Ele vai perguntar, how much? Qual o preço? How much? How much? Essa é a escrita correta. How much? E com a minha técnica chave, como é que se pronuncia? How much? Much. Veja que tem dois As e tem aqui, coloquei um acento no primeiro A para ficar com um som mais fechado. M. Como se fosse mãe. Mas é M. Ó, how much? Much. How much? Veja que não tem letra T aqui e não tem letra I no final. Mas o CH te dá som de T. O CH te dá som de T. Veja bem, ó. How much? Qual o valor? Qual o preço, no caso? Qual o preço? How much? How much? How much? Se apeguem na minha técnica de chaves aqui. Colchete, chaves. Se apegue na minha técnica, porque isso aqui é uma forma de tu poder gravar a pronúncia das palavras, ok? Vamos lá, essa é uma técnica-chave que eu criei para ajudar a memorizar as palavras. Vamos lá. Uma frase. O senhor quer a conta? O senhor quer a conta? Isso eu escuto muito no hotel, as moças que estão no caixa, ou então os garçons perguntando, né? O senhor quer a conta? Como fica em inglês? Do you want the account? Do you want the account? Do you want the account? Veja que se tu for falar dessa forma, como está escrito, vai ficar do you want the account? Nada de errado. Mas essa é a pronúncia nossa, é a leitura que a gente está acostumado a fazer, nos ensinar nos colégios tradicionais e nos cursos tradicionais aqui no Brasil, assim. Do you want the account? O americano vai rir de ti. Como ficaria com a técnica-chave, com essa minha técnica-chave que eu criei aqui, a forma de pronunciar isso aqui? Veja bem, do you want the account? Como fica? Olha só, se não fica melhor de entender, é isso que tu vai ouvir num filme americano, numa entrevista, ou tu vai ouvir dos americanos, ó. Do you want account? Do you want?
account. É incrível, né? Do you want account? Do you want account? E essa é a conexão que os americanos fazem. Por isso que nós sempre pensamos que eles falam rápido demais. Entende? O inglês dos americanos é muito rápido. Não, não é muito rápido. É a conexão que eles fazem entre as palavras. Ó. Do you want account? Do you want account? E se eu for falar, do you want the account? Olha a diferença. Técnica-chave que eu desenvolvi para vocês, para poder gravar melhor. Isso aqui, se a pessoa estiver falando num filme, numa entrevista, numa reportagem, alguma coisa, e tu ouvir o americano falando, ele vai falar dessa forma aqui. Porque se tu gravar essa forma aqui, tu vai entender o que ele está falando. Ele fez uma pergunta. O senhor quer a conta? Ok? Do you want account? É mais rápido, porque essa conexão que eles fazem deixa as palavras mais rápidas, as frases mais rápidas, entende? A conexão. Outra pergunta. Qual a sua mesa, senhor? Qual a sua mesa, senhor? Eu vejo isso elas perguntando direto isso. As colegas que trabalham nos caixas e os garçons que trabalham, né? Quando a pessoa chama ou quer fechar a conta, eles perguntam, qual a sua mesa, senhor? Porque às vezes o cliente vem até eles, sai da mesa, entende? Da piscina, da cadeira dele, lá que ele está na piscina, ele vem até o garçom. Então, qual a sua mesa, senhor? Ficaria assim, what is your table, sir? Essa pergunta aqui, qual a sua mesa, senhor? Se eu passar para o inglês, ela fica, what is your table, sir? Veja que eu estou lendo conforme está escrito, ok? What is your table, sir? Agora, olha a técnica-chave que eu criei para ajudar a memorizar e criar uma conexão, uma velocidade na conversação de vocês. What is your table, sir? O que acontece aqui? O que eles fazem? Eles unem. Veja que fica assim, ó. What is your? What is? Aqui, pessoal, esse terminou, o T é uma consoante. A palavra terminou com uma consoante e começou com uma vogal, certo? Então, eles unem. What is? Isso aqui fica Z. What is your? Esse T, esse S, vai unir com Y também. Porque é uma técnica que eles usam também. Entende? Então, what is your? What is your? Claro que aqui eu coloquei a pronúncia em português. Uma técnica que eu criei aqui, chave, para a gente memorizar o que eles estão falando. Assim a gente vai escrever. Essa é a escrita. Essa é a escrita da pergunta em inglês. Mas quando eu estiver conversando com a pessoa, eu vou dizer, what is your table, sir? Table. Todo mundo sabe que table é mesa. Desde a quinta, sexta série. Table é mesa, certo? Agora, esse A, a gente sabe, eu vou ter uma aula mostrando o alfabeto em inglês. O A a gente sabe que é I, né? Então, assim, ó. Table. What is the table? S-A. O I é I, né? O I no alfabeto é I. Tanto que nós temos, lembra do verbo to be? I am, eu sou, eu estou. Então, o I é I. Então, aqui vai ser um A. Table, sir. Ó. What's your table, sir? Não, what's your table, sir? Seria, tô lendo o que está escrito. Mas a pronúncia fica assim. What is your table, sir? What is your? Veja que tudo se uniu. Essa é a pronúncia, a conexão que os americanos falam assim, não os britânicos.
Isso é inglês dos Estados Unidos da América e do Canadá. What is your table, sir? What is your table, sir? Veja como fica. Eu falei assim, qual a sua mesa, senhor? E se for uma mulher? E se for uma mulher? O tratamento pessoal com ela, eu não sei se ela é casada, se é solteira, como está no hotel. Eu estou dando um exemplo do hotel, que eu trabalho no hotel. Então, a gente vai sempre tratar o cliente com respeito. Senhor, senhora. Ela pode ter 15 anos, eu vou chamar ela de senhora. Ela é uma cliente, é uma hóspede, então o tratamento tem que ser muito cordial, sempre com educação. Então, assim, what is your table, sir? Qual a sua mesa, senhor? E se for uma mulher? What is your table, man? Man. M-A-AM. Como fica na técnica-chave, fica M-A-AM, fica man. Man. Veja que eu coloquei um acento no primeiro E e coloquei 2 letras E. Para te dizer que ele é espichado. Esse man, ele é espichado. Poderia ser mais um E. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Man. Ok? Entenderam a técnica? Então, what is your table, man? Qual a sua mesa, senhora? E qual é a outra forma de falar? What is your table, madam? Madam. Madam é senhora também. Ok? Então, uma dica. Se for um homem, what is your table, sir? Ele vai dizer, my table is number 25, 25, 20, 15, 30, 34, que é 34, 49, que é 49. Entende? Então, ele vai falar qual é a mesa dele. Ou ele não vai dizer, minha mesa é. Não. Ele geralmente, o americano não é muito de falar. Tá? Ele não vai chegar, a minha mesa é, my table is 42, 22. Não. O americano é mais seco. Ele não é muito de papo, pelo menos aqui no Brasil com nós. Então ele vai dizer, se for a mesa 25, 25. Se for a mesa 12, ele vai dizer 12. Somente isso. Se for a mesa 13, 13. 13. 13. Entendeu? E assim por diante. Eles são muito secos, eles não são muito papo. Então, mesmo porque em 95% ou mais dos hotéis das pessoas não falam inglês. Então, na mente deles, não adianta falar porque eles não vão entender. Essa é a mentalidade que o americano tem com a gente. Então, quanto mais você estiver preparada, por isso que eu estou dando esse curso presencial aqui para pessoas que querem trabalhar em hotel aqui em Salvador. Então, what is your table, sir? Qual a sua mesa, senhor? E se for a mulher? What is your table, madam? Madam. What is your table, man? What is your table, man? Man. What is your table, man? Ok? Essa é a técnica-chave que eu criei para ajudar a ouvir a palavra, entender ela, mas eu passei essa técnica em português, porque é assim que tu vai ouvir nos filmes e nos documentários, entrevistas, eles falando, ok? Vamos lá. Qual o preço? How much? How much? Cerveja, beer. O senhor quer a conta? Do you want the account? Do you want account? Do you want account? Qual a sua mesa, sir? Senhor. What is your table, sir? What is your table, madam? Madam, senhora. What is your table, man? Ela está com vergonha de falar madam? Não consegue falar madam? Madam, não está preparada? Não treinou ainda? Então fala, what is your table, man? What is your table, man? Ok? Ela vai dizer, a mulher vai falar, mesa tal. Ok? Entendeu? São as dicas de hoje, dessa videoaula.
E se quiser deixar no comentário, deixa que eu vou preparar mais. Desculpa a letra e o meu garrancho, que o meu intuito é passar conteúdo. E eu gosto de escrever. E o meu quadro não é tão grande ainda, mas é o que eu posso fazer por enquanto para ajudar vocês. Muito obrigado, uma boa noite.